Estão vendo minha tela? Sim. Então vamos lá. Então, boa noite. Vou falar hoje um pouquinho sobre essa técnica de ablação que a gente tem feito lá no Hospital das Clínicas, que é a alcoolização venosa para o tratamento de arritmias ventriculares. Essa técnica é uma técnica que tem ficado mais comum atualmente, muito para arritmias, estruturais, né, ventriculares estruturais, mas também para arritmias focais. Então é uma opção, acho que fica como um recurso para nossos procedimentos mais refratários, mas tem sido até mais frequente. Tem gente que o doutor Miguel, que veio em janeiro aqui, ele faz, só alcoolização em alguns casos de arritmias ventriculares. Então pode passar. Então, o porquê de ter um outro recurso, né, nas opções do tratamento das arritmias ventriculares é porque o substrato, ventricular, pode ser intramural, né, então as cicatrizes ou então o foco da arritmia focal ali, pode ser intramural, então a gente não consegue ter um alcance nem pelo epi, nem pelo endocárdio, esse músculo pode ser um pouco mais espesso. Pela proteção coronariana, às vezes a gente quer fazer algumas aplicações no epicárdio, são áreas de coronária, a gente fica um pouco limitado para fazer as aplicações por radiofrequência. Uma também que a gente tem muito por causa, nos chagáticos que a gente observa, é também por regiões que tem, nervo frênico, então a gente quer fazer as aplicações ali de radiofrequência, mas não pode porque tem a gente consegue ver que o nervo frênico está passando naquelas localizações. E às vezes até nos pacientes que a gente não consegue ter acesso ao epicárdio, então os pacientes que não têm acesso mesmo, tem cirurgia prévia, tem alguma aderência, ou então tem gente até que tem, falha, né, na hora tem problema de pegar de acessar o epicárdio, então seria um recurso a mais para esses pacientes que têm essas limitações importantes. Pode passar. Então como é que é o efeito do álcool na célula? Eh O álcool, então, a gente coloca altas concentrações, do álcool, né, puro ali, álcool etílico. Então a gente vai alcançar as células através do acesso venoso, vai ter essa solubilização de membranas, então a membrana vai romper e vai ter não é uma apoptose, né, é um rompimento de membranas mesmo, dissolução das células e alteração estrutural, desnaturação. Vai fazer então uma necrose coagulativa imediata, inicialmente vai alterar a permeabilidade capilar ali da venosa, e depois vai ter um aumento do acesso do álcool às células que ficam, próximas à região mesmo que tem o alcance dessa solução. Passa na próxima no próximo slide. Mostra que, no primeiro momento, tem essa resistência capilar que ela é quebrada na primeira injeção, deixando então a o vaso ali, né, as veias mais impermeáveis. Depois, com as contínuas, injeções do álcool, a gente vai atingir, mais locais um pouco mais expandir naquela região, né, estender o acesso ao álcool ali, e a gente pode chegar num volume grande ali num aumento substancial do acesso do álcool às células, essa destruição, fazendo essa necrose de coagulação, mas também, é uma coisa que eu fico um pouco preocupada, até onde tem acesso o álcool consegue alcançar, né, naquela região que a gente tá fazendo a injeção. Pode passar. Então, esses estudos com álcool para fazer para o tratamento de arritmias cardíacas é uma coisa muito nova ainda nas técnicas de tratamento. Antes falava-se muito ainda sobre alcoolização de coronária, tratamento de arritmias ventriculares, então mesma coisa que fazia para hipertrófica, eles tentaram fazer para as arritmias ventriculares também, principalmente as septais, mas é um pouco mais complicado. Existe manejo de coronária, existe um risco de BAVT,
o alcance também é mais complicado, tem um alcance um pouco mais também indeterminado, então é uma técnica que não, não foi tão difundida igual está sendo a da alcoolização venosa. Então, esse foi o primeiro estudo que o doutor Miguel publicou. Ele avaliou, pode passar, ele avaliou o tratamento, né, de arritmias cardíacas focais, que não tem um substrato, não tem uma cicatriz, tem uma origem pontual, né, com ativação radial, e também incluiu nesse grupo também pacientes com arritmias estruturais, que tem relação com cicatrizes, como que a gente vê aqui, os isquêmicos e os chagásicos aqui, que tem essa reentrada nas zonas de fibrose. Pode passar. Então, nessa coorte, foram 63 pacientes. Na verdade, apenas 56 pacientes tinham anatomias adequadas de venosos para poder fazer a alcoolização. E desses pacientes, 71 pacientes eram com extracístolos e 29 pacientes tinham taquicardia ventricular. 76 pacientes com origem no summit e 24 não summit. Né? O summit é aquela região mais alta ali do ventrículo, que tem um acesso muito difícil para fazer ablação por radiofrequência, é um substrato espesso, com difícil alcance, difícil acesso. Na região epicárdica tem tem gordura epicárdica, tem vários vasos, tem tronco, tem coronário, tem ADA, tem ACX, então é difícil a gente fazer as aplicações epicárdicas, e as aplicações endocárdicas, às vezes, não conseguem chegar nos focos das arritmias ali do summit. E desses pacientes também, 46% tinham CDI. Então, entre os pacientes, 44% tinham fração de ejeção reduzida, doença coronariana em 25%, não tinham doença estrutural 46%, e também tinham cardiopatia isquêmica e não isquêmica. Esses pacientes tinham pelo menos uma falha em ablação prévia, 70% dos pacientes, e nos demais pacientes, eles tentaram fazer uma ablação, não tiveram sucesso, e no mesmo procedimento fizeram alcoolização. Aí pode passar. Pode passar. Então, eles tiveram um resultado muito bom, imediato, né, durante o procedimento, 98% de sucesso, sendo que 68% foram resolvidos exclusivamente com a alcoolização das veias. E 30% precisaram também, foram necessários fazer aplicações de radiofrequência além da alcoolização. A longo prazo, depois de um ano, 77% dos pacientes estavam livres de arritmias no acompanhamento. As principais complicações que tiveram durante o procedimento foram as dissecções venosas com o hemopericárdio. Então, na hora que a gente está infundindo ali o álcool, existe uma grande pressão naquele capilar, então pode acontecer de ter essa dissecção venosa com hemopericárdio. Pode passar. Nesse primeiro estudo, o Miguel fala de uma média de uso de 4 ml de álcool nos pacientes. E aí eu estava lendo, porque a gente tem usado um valor muito maior do que esse, né? E em janeiro, quando ele veio aqui, a gente usou por volta ali de 30, 40 ml de álcool por paciente. Então, na hora que a gente vê esse valor de 4 ml em média no primeiro estudo, nesse segundo estudo também, que é dele, que ele usou só a alcoolização, a gente vê essa média de álcool mais baixa, mas pelo que eu estava lendo, eles usam um valor maior de volume de álcool nos pacientes com cardiopatia estrutural. Nesse outro estudo aqui, ele separou um pouco mais entre arritmias focais e estruturais. Então, nesse segundo estudo, ele usou a ablação só com alcoolização venosa. Foram 52 pacientes, e foram 39 com extracístoles focais, com arritmias focais, que eles buscavam na hora de mapear e fazer o foco, né, achar onde que era o lugar ideal para poder alcoolizar os sinais pré-sistólicos. E nas arritmias estruturais, foram 13 pacientes, e eles buscavam sinais merosistólicos durante a TV. Aí pode passar. Então, uma idade média de 59 anos,
20 pacientes tinham insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e 22 pacientes tinham cardiopatia estrutural. Então, eram isquêmicos, taquicardiopatia, cardiopatia inflamatória e um hipertrófico. Pode passar. Nesse segundo estudo, também eles tiveram um sucesso muito bom na supressão aguda das arritmias, 100% dos pacientes, e um follow-up de 9, quase 10 meses, com apenas 6 recorrências, sendo que as recorrências foram principalmente no grupo de substrato, né? Então, 13 pacientes que fizeram a alcoolização de substrato, né, de cicatriz, 4 tiveram recorrência. Pode passar. Nesse estudo, pode passar. Também eles avaliaram foi usado na maioria dos pacientes o eco intracardíaco durante o procedimento, então eles conseguiam ver durante o procedimento, na alcoolização ali, aparecendo a imagem hiperecogênica ali da cicatriz se formando naquela região que foi alcoolizada. Então, era realmente a região que eles estavam alcoolizando, eles viram a formação dessa imagem esbranquiçada, que é a imagem que a gente vê quando a gente está fazendo aplicação de radiofrequência, né? Então, a gente sabe que ele está fazendo aquela lesão do tecido durante a radiofrequência que a gente está com o catéter aplicando, e durante a alcoolização eles conseguiram ver certinho a região que eles estavam injetando o álcool. Então, o volume médio deles de ecogenicidade ali foi de 2,5, e alguns pacientes fizeram ressonância pré e pós. Aí, nessa imagem, está mostrando um volume de cicatriz de 2,8 ml, mas a média deles foi entre 4 e 11 ml de realce tardio na região que foi feita a alcoolização. E foi compatível com a mesma região, né? Essa região de realce tardio, e também na ressonância precoce, acho que com uma semana, eu não lembro o tempo certinho, eles conseguiam não ver também, na mesma região que fizeram a alcoolização, uma obstrução microvascular. Então, eles conseguiram identificar essa relação aí. Eu achei isso muito interessante, porque eu não vi isso mais em nenhum estudo. Então, eu achei isso bem bacana, esse resultado. Pode passar. Nesse segundo estudo, foram 3 casos de pericardite, o que a gente já tinha visto nos casos de Marshall. Então, os casos que a gente faz a alcoolização de Marshall já tinha sido. A gente já esperava alguns casos de pericardite, então acho que acontece também na alcoolização venosa ventricular, um caso de hematoma de punção na região femoral, e 2 casos de BRD transitórios, mas que não ficaram, que ao final do procedimento já tinha normalizado. Pode passar. Então, eu queria vir falar um pouco dessa técnica. Não tem muita evidência, não tem muitos estudos, não tem muitas descrições. A maioria dos estudos são de alcoolização venosa atualmente, são para arritmias focais, principalmente da região do summit, não tantos, então, para homogeneização de substrato, para cardiopatia estrutural. E aí eu trouxe o caso que a gente fez semana passada, que eu achei que ficou muito legal, e eu quero muito ver o resultado disso, como é que vai ser, e eu queria discutir com o Marco Paulo como que foi o pós, para ver se a gente faz algum protocolo, se a gente tem que organizar alguma coisa nesse pós-operatório que o paciente recebe tanto álcool. Então, o paciente que a gente fez a ablação alcoólica semana passada tinha 72 anos, e uma miocardiopatia chagásica com fração de ejeção de 30%, já com megacolon e um CDI, uma profilaxia secundária, desde 2017. Esse paciente evoluiu com tempestade elétrica recorrente, então, em 2024, ele fez uma ablação endocárdica do VE, em janeiro. Em fevereiro, fez um bloqueio do glândula estrelado. Em fevereiro, também, uma ablação epicárdica por vídeo. Em 2024, em março, a gente observou, ele precisou, uma lesão hepática por amiodarona, alteração hepática por amiodarona, o que limitou um pouquinho o tratamento dele com esse antiarrítmico. Em 2025, chegou a fazer uma simpatectomia bilateral,
Em 2026, em janeiro, fez uma nova ablação endocárdica e, em 2026, agora de novo, ele internou novamente com essa TB incessante. Essa ablação endocárdica que a gente fez em 2026, pelo que eu lembro, a gente chegou a usar álcool, mas um volume bem menor e uma técnica bem diferente, e chegou de novo agora em abril com essa TB incessante, bem desanimado para fazer procedimento. Não, essa Marina, não, não foi essa, foi outra, né? A gente fez essa TB incessante. a gente fez, só para, ele fez a ablação. Essa em janeiro, a gente injetou numa primeira Álcool. septal dele, numa TV Isso, periódica, isso. entendeu? Mas Mas não aí, foi para na nossa mesma região. surpresa, ele estava com outra TV, não era aquela Uhum, que a gente tinha mexido. é. Então, a proposta desse procedimento, desse último agora, foi um paciente que estava já na quarta ablação dele, quarta ou quinta, esqueci. Quarta ou quinta ablação dele, com uma TV praticamente incessante, ele chegou em sala em TV e ver o que a gente poderia fazer para reverter. A nossa expectativa era igual o André falou, era essa TV ser de septo occipital, igual ele tinha feito em janeiro, mas quando entrou em sala, a gente viu que estava uma TV bem lateral, inferolateral ali. Então, como que é feito o procedimento da alcoolização? Então, primeiro a gente usa um catéter, eh, primeiro a gente faz uma Marina, hã, só te interromper aqui de novo. Só para vocês entenderem, quando a gente viu a TV inferior, a gente foi tentar fazer a punção epicárdica, só que ele já isso, estava com aderência, mesmo a gente isso, tendo dado corticoide intrapericárdico para ele no último procedimento. E o relato da ablação prévia era que ele tinha uma coronária grande ali na cicatriz inferolateral, que a gente não tinha conseguido mexer em toda a cicatriz por causa dessa coronária, pelo risco dela fechar, né. tem essas E limitações. e aí a gente foi para o endocárdio, né, ablação, né, Marina? Eu não sei se você vai falar isso aí. Eu vou falar, eu só ia falar como é que a gente Vai? faz a Beleza. alcoolização primeiro. Então, Aham. assim, a alcoolização, o que que ela é? A primeira coisa que a gente faz a gente injeta contraste no seio coronário ali, para ver qual que é a anatomia das veias coronárias, e o que que a gente tem de opção, o que que é. O segundo passo é a gente coloca esse catéter, né, de mapeamento, é um catéter bem fino, para avaliar se tem algum sinal em algum foco que a gente, em alguma veia que a gente acha que pode estar relacionado ao substrato, assim, que a gente fez no mapeamento. A gente viu uma cicatriz, ah, não, tem uma veia passando perto. A gente vai e coloca o catéter para ver se tem algum sinal interessante, alguma coisa assim. Identificando um lugar que a gente tem interesse de fazer a alcoolização, a gente passa o balão, infla o balão, e aí distal o balão, a gente consegue fazer o álcool e fazer essa alcoolização. Né? Pode passar. Então, nesse caso, foi isso. A gente primeiro tentou ter acesso ao pericárdio, não conseguiu, não conseguiu, tinha muita aderência na hora da punção, e além disso, tinha cicatriz, a gente já sabia que tinha uma cicatriz intralateral basal ali, numa região que tinha coronária. Vê se tem um vídeo aí, Marcão. Não. Raio-x. Raio-x não, né? Ah, Não, beleza. Passou. aqui é o É. contraste, a gente consegue ver esse contraste, a gente contrastando a região do seio coronário, e esse finalzinho cheio de bolinha é o catéter que está bem na região que a gente viu que tinha uma veia e era na região da cicatriz dele, que a gente conseguia ver pelo mapeamento eletroanatômico. Aqui eu quis colocar, mostrando a relação nessa projeção esquerda, né? Secretaria esquerda? Isso. Oblíquo Mostrando, esquerdo. mostrando a região que a gente, com o desenho da região que a gente fez o mapeamento e depois a gente fez, colocou o balão para fazer a alcoolização.
Esse paciente, ele chegou a ter uma região de cicatriz que a gente identificou endocárdica com bons sinais. Volta no slide anterior, MP. Tem jeito? Isso. A gente identificou nessa região que está o catéter pelo endocárdio, uma região muito boa de cicatriz, com bons sinais mesodiastólicos, que são os sinais que a gente busca quando o paciente está em TV. Entre 2 QRS aqui, tem esse sinalzinho amarelo. Esse sinalzinho amarelo é o sinal que a gente conseguiu pelo catéter intramural, né? Por esse mapeamento que a gente está fazendo dentro da veia. A gente viu essa região que estava ideal, muito bom o sinal, fez algumas manobras para identificar se esse sinal fazia parte do circuito da arritmia, e bateu certinho, né, André? Foi bem... A manobra foi ótima, falou que estava dentro do circuito, fazia parte. E aí, então, a gente Olhem decidiu... só, quando a gente estimula, desculpa, Marina, Não, para o pode pessoal, para os explicar. residentes aí, Isso. a gente estimula um pouco mais rápido que a TV, isso é uma manobra de encarrilhamento. Vocês estão vendo o espícula da estimulação? É que o QRS lá em cima, ó, é exatamente o mesmo do QRS da TV, depois que a gente para de estimular. E tem umas medidas que a gente faz, o ciclo de retorno perfeito, né? Falando que a gente estava dentro de um istmo crítico da taquicardia, né? Isso é uma Isso. coisa que a gente não faz hoje muito, a gente evita de fazer, mas como o paciente estava em TV incessante e a gente só tinha mais essa esperança para ele, a gente fez para tentar confirmar que a gente estava no lugar certo, né? A gente chegou a mapear endocárdico, ver a cicatriz, ver bons sinais mesocárdicos dentro pelo endocárdio. A gente fez aplicações, né, André, pelo endocárdio, mas não fez nenhuma diferença na TV, não. Ela continuou incessante depois das aplicações. Por isso que a gente resolveu mapear o EP, o endocárdio ali, pelas veias e ver como é que estava o sinal, e tinha esse sinal que estava ótimo mesmo. Aí pode passar. Você colocou o videozinho aqui, André? Depois? Pode passar. Coloquei no final. Eu acho que tem um mapa endocárdico aí, mas aí, ó, o mapa. Isso. Esse é o mapa endocárdico. Aquele branco dentro do mapa ali é a região de cicatriz e é a região onde a gente fez algumas aplicações pelo endo, mas que não fizeram nenhuma diferença na hora de fazer o tratamento. Então, naquela mesma veia que a gente estava com o catéter fazendo o mapeamento, a gente colocou os balões, aqui a gente consegue ver nesse filme, os 2 balões. Então, a gente coloca um balão pela frente, era uma veia mais calibrosa, então a gente passou um balão para frente, depois colocou um outro balão, e o álcool foi injetado na frente do segundo balão. Então, ficou ali o álcool entre os 2 balões, para poder entrar pelas veias que estavam esse intervalo, entendeu? Para Dá para entender? limitar o tamanho da lesão, para não fazer uma Isso, lesão muito grande, entendeu? isso. Igual E a nessa veia era nessa bem grande. ilustração. Igual nessa ilustração no próximo slide. Então, tem nessa veia lateral, a gente coloca 2 balões, e aí o álcool consegue ter acesso às tributárias ali e chegar até o tecido para homogeneizar essa cicatriz. E durante as aplicações, a alcoolização, logo na segunda alcoolização, aí no próximo Pode slide. passar. Isso. Peraí. Ih, travou. E... Mas logo na nossa segunda infusão de álcool, a gente fez, a gente ia completar, estava começando 3 a 6 ml na seringa, e a arritmia alenteceu e depois interrompeu. Então, mostrando que a gente chegou no substrato, o sinal mostrava que a gente estava participando da arritmia, que a gente conseguiu ter acesso ao local da arritmia e homogeneizar aquela região ali, destruir aqueles sinais. Então, eu queria muito agora era discutir com você, MP, saber como que foi esse pós-operatório, saber o que a gente tem que organizar, porque isso não está em nenhuma literatura, isso não está em nenhum artigo do Miguel, e o Miguel mesmo, durante a visita dele aqui,
chegou a falar que ele não tinha observado esses sinais, essa clínica que a gente observou aqui, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele não estuba os pacientes dele no pós-op imediato. Então, ele é uma intubação mais prolongada, então não sei muito bem como é que é isso lá, entendeu? Ótimo, Marina. Deixa eu só tentar pôr um vídeo aqui, quando vocês foram comentando. Ó, isso é uma arte mesmo, né? Esses negócios que vocês fazem. Impressionante. E deu para entender direitinho, que a gente, quando falava em localização, você lia e tal, é difícil de às vezes entender, né? Deu para entender mesmo aí como é que é o negócio. Uhum. Aproveitar enquanto tá. Olha aí, isso aí é o vídeo. Posso comentar aqui, Marina? Pode, Começou pode a falar. infusão, a TV, o cara incessante, não saía de TV, assim. A gente chegou a interromper algumas vezes, mas já voltava a TV. E aí começamos a infundir, aí alentece, interrompe a TV, e aí pode passar o próximo. E aí a gente fazendo a estimulação super agressiva, né? Essa estimulação que geralmente o pessoal nem faz, a gente faz com S5, até a perda de captura, não induzia mais nada, né? Eh, excelente aula, Marina. Eu acho que é bom, assim, uma das questões da gente fazer isso aí é porque nós estamos organizando um estudo aí que tem o financiamento da Johnson, assim, para algumas coisas, mas que a gente quer fazer várias coisas juntas que acho que vai dar uma um up aí nos nossos trabalhos, né. Só para contextualizar, Marina falou aí que tem sido feito cada vez mais, né, a alcoolização, mas é muito restrito, né. É porque isso aí é um material de hemodinamicista, né, então o eletrofisiologista não tem acesso aí, não sabe usar o material. Então é questão até de conhecimento, né, você acha que no Brasil só no máximo os 3 grupos que fazem isso, assim, talvez de rotina, talvez 2 no máximo, com certeza a gente, foi um dos primeiros. E foi muito bom a visita do Miguel, sabe, Marcão, que a gente já tinha feito alcoolização, mas a gente mudou muito a cabeça, estava comentando isso com o Gustavinho agora, quando a gente estava vindo, saindo do hospital, que mudou muito nossa cabeça, volume de álcool, algumas coisas assim, com o cara que realmente descreveu isso aí, né. Isso. Eh, eu tenho 2, sim, um comentário. O Miguel falou comigo mesmo que ele achou Chagas muito complexo, substrato muito complexo, assim, que ele é acostumado a fazer só alcoolização. Ele mesmo viu que não tinha em Chagas não dá para ser só alcoolização. Químico, você geralmente tem uma veia que segue a artéria, então às vezes você até consegue modificar todo o substrato. E eu também acho, assim, do jeito que a gente faz, a gente consegue ser muito preciso com a radiofrequência, fazer um trabalho muito bom do jeito que a gente faz, bem preciso, e o álcool seria uma estratégia, assim, de vamos, sei lá, bailout, de para esses lugares que são difíceis ou que a gente não tem acesso, em cima de coronária, paciente Summit com de VR. com Summit, que a gente não tem acesso pelo app, paciente com adesão, paciente septo, né, que é um lugar também É, muito CEP já chato. teve muito problema. Vocês tiveram que entrar já com dois catéteres, você lembra? Unipolar. É, Exatamente, muito problema. Então, assim, que é o que o álcool realmente é é muito bom, né, muito bom. É muito bom ter essa opção aí. Coitado do nosso amigo aí, teria morrido com certeza, se não fosse essa estratégia. Vamos ver como é que ele fica, é lógico, mas nós ficamos muito satisfeitos com o resultado agudo, né. E e aí a gente está pensando, Marcão, nós vamos fazer a estratégia vai ser o doutorado do Gustavo, da Marina e do Marcos. Só para você saber, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a gente com essa coisa da Johnson, a gente vai fazer mais ou menos o que a gente faz
mas ancorando as lesões numas linhas de bloqueio, que a Johnson tem um software específico, que vai ser o doutorado do Gustavinho. O doutorado da Marina vai ser da gente mapear com o catéterzinho que o Miguel deu para gente, os catéteres, a região periaórtica do Chagas, para descrever o tanto de lesão que tem ali, que é muito grande, e, se preciso, alcoolizar. E o do Marcos vai ser a gente reconvocar os chagásicos 1 mês ou 3 meses depois e fazer um estudo eletrozoológico não invasivo com CDI, porque tem descrição de que isso aí nas outras etiologias está associado a maior recorrência, entendeu? Entendi. Então, tem mais um ainda, que é o do Júlio, que é de Natal, que a Carminha fechou dele fazer dentro desse projeto, que ele vai colher microRNA e marcador inflamatório pré e pós-ablação, entendeu? Então, se vocês tiverem alguma ideia aí da UPO de vocês, eu acho que vai ser os casos que vão ser bem estudados aí. Então, a ideia não é aumentar as indicações, então, não. É fazer esses casos desse Não, jeito aí, né? Que eu tava nessa desse jeito dúvida. aí. Tá. A gente não Entendeu? fez ainda para arritmia focal, né, a alcoolização. Eu estava lendo um artigo do Miguel falando sobre alcoolização focal, não consegui colocar na aula, mas falando que é uma coisa que eles acompanham, a maioria dos procedimentos dele que ele faz junto com a ICE, para ele ver o tanto que está alcançando ali o álcool sabe, e a imagem. Então, assim, a gente não fez ainda para arritmia Pra você focal. fazer focal, você tem que ter o IPSTAR, que a gente tem, né? Que aí você tem que ter certeza, não é igual, você não vai modificar um substrato, né? Muito grande por causa de uma arritmia Muito focal. grande, por causa de arritmia focal. A gente fez a trial, né, André? Aquele caso lá que podia ser uma micro reentrada, mas funcionava como focal também ATA. Sim, A gente fez sim. no átrio, né? No átrio. No ar. O que eu fico Em pensando. relação ao pós-op, Marino, eu achei muito legal aquela primeira experiência que a gente teve daquele paciente que teve aquela parada respiratória, né? Você lembra? Lembro. E a gente ficou meio sem entender o que será que foi, Uhum. não sei o quê. E aí hoje, para mim, é bem claro, assim, né? Com os poucos casos ainda, mas os caras fazem realmente uma cetoacidose com sonolência, acorda. Esse paciente, o Raimundo, era impressionante, assim, ele acordava, conversava com a gente, entubado, e aí colocava impressão de suporte, saía de perto dele e fazia apneia. Então, assim, se você bobeasse um pouquinho, você estubava ele, ele ia fazer apneia e ia parar. De novo. José também, né, Marco? Fez muita apneia. Um dia com comandos, largava ele, ia para o outro leito, ele parava de respirar e fazia apneia. E dormia. Aí você chamava ele, ele acordava. Ele fez uma acidose, que foi corrigida com bicarbonato. Eu orientei dosar a cetonemia, mas aí o pessoal esqueceu, estava uma confusão de TX pulmonar lá, então ninguém dosou. Hoje a gente tem cetonemia, a gente só tinha cetonúria, agora já tem cetonemia, a gente pode fazer um protocolo de dosar, para a gente ter uma ideia. Legal. Mas eu acho que não pode entubar. Estubar igual a gente estubava, né? Então a gente tem que entubar só no outro dia. Dessa vez a gente falou, não estuba, vai entubado. Exatamente. E aí no outro E dia. até a Fernanda até ficou. E a Fernanda até falou assim: será que não? Que ele tá bem e tal. Foi bom ter mantido, né? Foi bom ter mantido. Sim, a gente aprendeu com aquele caso e foi nitidamente. No outro dia, quando eu cheguei lá, de manhã, direto. Aí à tarde, ele realmente despertou, parou de fazer apneia e a gente estubou. Pois é, eu fico pensando, será que a gente não faz alguma coisa, assim, a gente não faz algum trabalho em cima disso? Porque os pacientes não Aí sai poucos pacientes que a gente fizer já dá uma publicação, né? Com certeza. E eu vi eles na telemetria, 1 mês pós, todos eles queixaram de dor torácica prolongada. Não foi só a dor torácica da fase aguda. Sim. Eles tiveram dor torácica de forma prolongada e relevante. O Raimundo acho mesmo saiu de alta com dor torácica. A gente já faz tratamento de pericardite, esses aí com certeza precisam também, né? Não precisar. Eu acho que a gente tem que ter esses dados, sabe? Eu acho que não tem, gente, não tem muita coisa. Eu sei que a gente nunca vai conseguir, né? Mas as partes de imagem ia ser tão legal se tivesse, mas não vai conseguir. Mas então, pelo menos a parte pós-operatória seria legal. A gente já está completando 6 meses, a gente vai completar 6 meses das nossas ablações de janeiro, né? E todos estão bem, assim, por enquanto,
Todos passaram no ambulatório. Já tem uns que já estão passando a segunda vez. A Maria Helena passou já. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Tá bem, não teve mais recorrência de arritmia. Eram todos pacientes que tinham bastante densidade de arritmia ventricular. Vamos ver. O último agora da semana passada, até agora não teve nada, né? E esse daí. E ele ficava em casa uma semana no Incessante. máximo, né? Não, Vai dar uma semana amanhã. Olha só. E nós gastamos o álcool do hospital todo, viu? Acabamos com o álcool do hospital. Não tinha mais, queria fazer até mais. Aquele dia foi tudo. Então, Eu acho que a gente pode fazer um protocolo, ver se a gente caso aí para autorização do SAMB tiver, então tem que conseguir. Mas nós vamos ter que adiar, porque o André não sabia que o André ia tirar férias de novo, né, Gustavo? Isso demais. Não, mas aqui, segunda eu tô aqui, liberou viu? segunda à tarde, 2 consultas W, a gente marcou lá, vocês viram? Não vamos vi, não. fazer esse caso do Summit com Ice, André? Segunda que vem eu pensei que o André estava de férias, ele não tá não, tá? Então a segunda tarde segunda. Fazer. Tá. O André, vamos fazer esse caso do Summit com Ice? A gente tá com a sonda disponível. A gente tem uma sonda de Ice. Vamos fazer isso, a gente só não tem a integração com a imagem, né? A gente consegue ver lá No Apple mesmo. Porque o Miguel usa o Carto Sound e vê no mapa, né? É legal. Entendi. Ele consegue ver a lesão? Ele vê na Ele hora. consegue, ele desenha. E desenha em 3D e joga no mapa, entendeu? Tá. Entendi. Onde fica aí pra gente. Legal. É isso. Então tá, turma. Acho que foi ótimo. Gente. Muito bom. Bora trabalhar isso. E os meninos aí tem alguma coisa também, né, Bruno e Bia? Muito tempo livre em São Paulo. A gente vai acabar entrando em depressão. A gente mora no andar, é muito alto, tem que ter atividade para fazer. Verdade. Pôs grade aí, né? Gente, beleza, muito bom. Beleza, então. Aula excelente, Marina. Parabéns. Marcão. Diga. Marcão, então vamos só. Marina, top. Pessoal, parabéns, Marina. E Marcão, vamos então. O protocolo tá assim, tá em fase. A Johnson tá acabando de assinar, que foi feriado nos Estados Unidos, e vai vir para o HC assinar. E eu espero começar nos próximos pacientes aí. Então vai ter um termo específico, além do termo nosso, vai ter o termo da arritmia, só falando que os dados vão ser disponibilizados, essas coisas. E vamos botar então de dosar a cetonemia. Sim. Beleza. Beleza? Fechou. Então tá. Fechou, pessoal. Obrigado. Boa noite. Beleza, gente. Falou. Até mais. Valeu, até mais.